pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre limites laterais. E sabe o que é o mais legal disso tudo? É que eu já falei para vocês o que é um limite lateral e não te contei que isso era um limite lateral. Olha só que bacana, hein? Lá na primeira aula, quando eu estava definindo o limite, explicando aí qual era a ideia do limite, eu abordei o limite lateral e não falei para você que aquilo era um limite lateral. E hoje eu vou te contar. E para provar que eu fiz isso, eu vou usar a mesma função que eu usei a aula passada. Que a aula passada não, a primeira aula, ok? E seria legal que você assistisse aquela aula antes de assistir essa aula aqui, ok? Vai ficar muito simples de entender esse conceito. Muito bem, o que nós vamos fazer? Temos uma função e o que a gente pode fazer com ela? Vamos construir um gráfico. E para construir um gráfico precisamos de uma tabela. E olha só que legal, eu tenho valores de x e valores de f de x. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, vou escolher valores para x. Você pode escolher o valor que você quiser. Eu quero 0, 1, 2 e 3. E agora eu vou resolver essas continhas aqui. Olha só, pessoal, não é difícil, hein? O x não vale 0, então eu vou pegar aqui o 0 e vou colocar no lugar do x. Então vai ficar 2 vezes 0. 2 vezes 0 é igual a 0. Por que eu coloquei f de 0? Para indicar que eu estou substituindo o 0, que o x vale 0. Essa é a maneira, sim, correta de se escrever matematicamente falando. Na prática, é só você fazer a função y, ou f de x, que é da mesma ideia, é igual a 2x. Então é só pegar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Para finalizar, eu vou escrever o x valendo 3 matematicamente correto, ok? Então, eu vou escrever aqui, f de 3 igual a 2 vezes 3. Só coloquei o 3 no lugar do x, mais nada. Quanto que é isso? Isso é igual a 6. Muito bem. Vamos escrever a nossa tabelinha de um jeito mais bonito? Puf! Prontinho. 0, 2, 4, 6. E olha só que bacana, pessoal. Vamos construir o gráfico. O meu primeiro ponto é o 0 e 0. Mas olha aqui no gráfico, eu não tenho ponto 0. Tenho sim, eu apenas não escrevi, isso pode acontecer. O cruzamento do eixo x com o eixo y ou o eixo f de x sempre vai ser o ponto 0. Mas nem sempre isso vai estar escrito, ok? Nesse caso eu não escrevi de propósito, claro. Para você poder se acostumar com essas variações que vocês podem ter no exercício. Muito bem, vamos marcar o ponto 0, 0. Qual é o próximo ponto? 1 e 2. Então, eu vou fazer uma linha no 1 e no 2, marcar meu pontinho. Próximo ponto, 2 e 4. Vou fazer uma linha no 2 e no 4, marcar meu pontinho. Próximo ponto, o ponto é 3 e 6. Fiz a minha linha, marquei meu pontinho. Qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? Sempre, 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 sempre vai ser uma reta. Muito bem, muito bem, muito bem. O que nós vamos fazer com isso? Onde vai entrar o limite lateral nessa história toda? Bem, lá na primeira aula, eu estava contando para vocês sobre o limite dessa função. E nesse caso, qual que é a minha função? A minha função, meu f de x é igual a 2x. Então, nós já estamos careca de saber, né? Afinal, essa aqui já é a aula número 24. Que o que nós podemos fazer? Eu vou pegar o 2x e vou colocar no lugar do f de x, que vai ficar o que aqui? Limite de 2x com x tendendo a 2. E como é que eu vou resolver isso aqui, pessoal? Fazer uma coisa bem bacana dessa vez. Eu vou introduzir agora o conceito de limite lateral. Lembra, pessoal, que na hora que eu estava resolvendo lá na primeira aula, eu comecei me aproximando do 2 pelo lado esquerdo? É exatamente isso que é o limite lateral. Olha só, tá vendo aqui esse menos no 2? Significa que nós vamos calcular o limite lateral esquerdo. Fica do lado esquerdo do número 2. É só isso, limite de 2x com x tendendo a 2 menos. Isso quer dizer, calcule o limite lateral quando o x está se aproximando do 2 pelo lado esquerdo. Olha só, o x se aproximando do 2 pelo lado esquerdo. Por exemplo, aqui eu tenho mais ou menos 1,5. Qual que é o meu f de x? É 3. Vou me aproximar aqui cada vez mais do 2. Observe que o f de x aqui também está se aproximando de quem? Do 4. Então vamos lá. Estou me aproximando cada vez mais do 2. E olha só, o f de x está se aproximando cada vez mais do 4. Eu não estou me aproximando do 2 pela esquerda. Então esse é o limite de 2x com x tendendo a 2 menos. O limite lateral pela esquerda. E qual é o valor desse limite? Olha só, é 4. Quando o x tende a 2 pelo lado esquerdo,
o f de x tende a 4. Tá vendo, pessoal? O x se aproximou do 2, o f de x se aproximou do 4. Muito bem. E agora, nós podemos calcular esse limite pelo lado direito? Podemos sim. Vamos começar aí a calcular esse limite pelo lado direito. E como é que nós vamos representar isso? Com o sinal de mais. Quando o limite, nós escrevemos assim, limite de 2x com x tendendo a 2 mais, significa limite lateral direito. Ou seja, nós estamos aproximando o número pelo lado direito. Por exemplo, aqui deve ser mais ou menos 2,5. Aí eu continuo me aproximando aqui desse carinha, deve ser 2,2, 2,1, 2,01. E olha só, pessoal, quanto mais eu estou me aproximando do 2 pela direita, mas eu estou me aproximando do 4. Olha aqui no f de x, eu estou me aproximando do 4. Ó. De novo, eu estou me aproximando do 2 pelo lado direito, ó, a flechinha. E automaticamente o f de x está se aproximando cada vez mais do 4. Então, o limite de 2x com x tendendo a 2 mais é igual a 4. Ou seja, o limite lateral da função 2x com x tendendo a 2 é igual a 4. Limite lateral direito, ok? Porque o mais representa isso, o lado direito. E olha só que interessante. Vamos ver o comportamento dos dois limites se aproximando ao mesmo tempo. Olha só. Eu estou aqui com o meu limite com 2 menos, ou seja, me aproximando pelo lado esquerdo, que é a flechinha vermelha, e o meu limite aqui com x tendendo a 2 mais, que é o meu limite aproximando-se pela direita com a flechinha verde. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Tanto o limite lateral esquerdo como o limite lateral direito estão se aproximando para o mesmo lugar. E olha só que bacana, olha quem vai aparecer aqui. O meu limite da minha função. Olha só, nós já sabemos que o limite da função 2x com x tendendo a 2 é igual a 4. Não é verdade, pessoal? Ó, já estamos na aula número 24, então não podemos mais errar uma questãozinha dessa, hein? O que nós vamos fazer aqui para descobrir o limite? Ó, a função é 2x, eu vou escrever 2 vezes x. O x está tendendo a 2, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o x e vou colocar quem no lugar? O 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Esse é o resultado do meu limite de 2x com x tendendo a 2. A grosso modo, estou repetindo, para enfatizar, a grosso modo, vou chamar isso aqui de limite total, tá? Mas ele não recebe esse nome, só para você entender. Esse limite total, digamos assim, foi subdividido em dois limites. O limite lateral esquerdo, que é representado por 2 menos, e o limite lateral direito, que é representado pelo 2 mais. Aí você me pergunta, mas professor, foi coincidência os 3 limites darem 4? Não, não é coincidência. Para que possa existir o limite de uma função, é obrigatório que o limite lateral esquerdo seja igual ao limite lateral direito. Se por um acaso esses limites forem diferentes, não existe o limite daquela função. Nossa, mas isso ocorre? Todos os exercícios até agora você calculou o limite e nunca comentou isso? Sim, porque eu nunca caí num caso que gerasse esse problema. Na próxima aula eu vou tratar justamente isso, uma função especial, um caso especial aí de limite, que nós vamos resolver e o limite não vai existir. Justamente porque o limite lateral esquerdo é diferente do limite lateral direito. Então, até a próxima videoaula, até mais, fui!